marquei de gravar aqui sobre a síndrome do patinho feio. E disse, se você for lá no Instagram e conferir minha postagem, que isso não é frescura. E me faz lembrar, inclusive, de alguns pontos que precisamos, no mínimo, prestar atenção. Quais são esses pontos? Você vai ver que a maioria das pessoas que tem essa síndrome do patinho feio, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou bonito, eu sou feio demais. Se você for olhar na tenra infância ali, elas tiveram o que, segundo o Bowlby, vai ser o apego inseguro. Pais que até deram para elas algum tipo de recurso, algum tipo de cuidado, mas faltaram-lhe o afeto. Elas não conseguiram receber esse amor confirmador. Elas têm a sensação de que sim, foram cuidadas, mas lhe falta algo. Então, quando você presta atenção na história dessas pessoas que têm, na maioria das vezes, uma visão negativa sobre si mesmas, elas têm o que o Bowlby, mais uma vez, vou repetir, o que o Bowlby denomina como apego inseguro. O cuidado físico, o cuidado do corpo, a provisão, a comida, porém, com pouco afeto, com pouca confirmação, com pouco olhar afetivo, elogios, reconhecimento. Então, quando essas crianças crescem, elas sentem que lhes falta algo, elas estão buscando por algo, elas estão buscando por uma atenção. E parece que então, sempre quando elas tentam buscar essa atenção, elas tentam então através do agradar, fazer alguma coisa, e acaba que a sensação de insuficiência lhes toma conta, e por isso elas têm uma constante sensação de, muitas vezes, não estar sendo saciada na relação. Então, preste atenção se você, na sua tenra infância, no seu desenvolvimento infantil, teve essa sensação de insuficiência por parte dos seus pais. Você reconhece que eles fizeram o suficiente, assim, daquilo que eles podiam, mas não o suficiente naquilo que você necessitava. Né? Isso não é culpa deles. Eles, na verdade, têm também os déficits deles. Agora você tem que buscar o quê? Reconhecer que você, embora faltando essa experiência, é capaz de se reconhecer como alguém amado, como um ser amado. E como fazer isso? Você precisa procurar sua terapia e eu espero gravar um vídeo entrando mais a fundo nesse tema. Mas a segunda questão que você vai ver, que vai mostrar para as pessoas que elas estão aí na síndrome do patinho feio, são também questões de abuso. O abuso sexual, eu sempre vou marcar isso, é qualquer tipo de fala, toque, brincadeira, pode acontecer entre criança e outra criança, adolescente e criança, adolescente, adolescente, adulto, adolescente, adulto, criança. Então, pode ter acontecido inclusive uma única vez. Todo tipo de abuso vai atravessar a pessoa e deixar ela com uma sensação interna de culpa e vergonha. E muitas vezes até uma raiva de si mesmo. Algumas pessoas têm a impressão de que são sujas, de que ninguém vai gostar delas, de que elas têm algum pecado imperdoável. Então, quando uma criança passa por uma situação abusiva, ela acha que tem algum problema com ela. Contudo, ali entre os 6 e os 12 anos, que na maioria das vezes acontecem essas situações abusivas, não que não aconteça antes, mas são as marcas que vão deixar aí repercussões para a adolescência, depois para a vida adulta, você vai perceber que quando chega na adolescência 12 anos, essa memória lá do passado volta e agora elas se dão conta de que aquilo não foi uma brincadeira, aquilo não foi um ato qualquer e agora tomam conta, na verdade se dão conta de que tem a ver com conteúdos sexuais e elas precisam então agora entender e lidar com isso. Na maioria das vezes, as meninas tendem a tomar isso para si como algo moralmente pejorativo e começam a se sentir mal, começam a se sentir inseguras, começam a se sentir feias, começam a achar defeitos em si mesmas e muitas vezes não conseguem se perdoar, achando que tem algum problema com elas. E em terceiro lugar, você vai ver também pessoas que sofreram algum tipo de bullying, elas vão começar também a ter alguma impressão negativa sobre si, né? Uma autoimagem negativa. Porque depois da família, com certeza a vida social vai ser uma das experiências que mais vai marcar a pessoa. E a sua autoimagem também. Então, esses três contextos, o apego inseguro, o abuso e contexto de bullying, precisam ser tratados o mais rápido possível. Então não deixe de buscar ajuda. Busque ajuda com
a terapia, busca ajuda com algum tipo de conselheiro, busca ajuda com psicanalista, busca ajuda com terapeuta familiar, mas não deixe de buscar ajuda. Eu creio que esse é um dos pontos que muitas vezes travam pessoas e elas não sabem por que não avançam, porque não estão cumprindo o seu propósito, porque não estão achando sentido na vida, porque na verdade elas se sentem como um patinho feio, miseráveis e insuficientes. Mas, como diria o professor Pierre-Louis de Piazzi, se você fala errado, você pensa errado, você vai agir errado. Então para de falar errado sobre você. Pense nisso, pense saudavelmente.